Olá, boa noite. Meu nome é Cristina, sou diretora pedagógica do Colégio Termomecânica. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do projeto Inovação. O projeto Inovação é um projeto que busca levar um pouco de conhecimento, de cultura e de arte nesse momento aí de pandemia, onde nós não podemos nos encontrar pessoalmente, nem no nosso teatro e nem nas dependências da nossa escola. Bom, nós já trouxemos aqui para o nosso projeto Inovação 3 palestras, né, que falavam sobre envolvimento, né, do cérebro nesse momento de pandemia, falamos sobre a empatia, falamos sobre a comunicação empática, e hoje vamos falar sobre um assunto extremamente importante para a criação dos nossos filhos, né, então vamos falar um pouquinho sobre os modelos parentais, e vão estar aqui conosco hoje 2 profissionais do Colégio Termomecânica, que certamente vão agregar muito com seus conhecimentos, a coordenadora Gislaine e a orientadora educacional Rosileia. A Fundação Salvador Arena investe muito não apenas na formação dos nossos alunos, mas também na formação de toda a nossa equipe pedagógica, administrativa e também professores. Então, a nossa ideia hoje é compartilhar um pouquinho do conhecimento da nossa equipe, para que vocês tenham aí um momento agradável e possam sair daqui refletindo sobre os modelos de pais que nós somos. Essa é a nossa proposta hoje. Sejam bem-vindos mais uma vez, agradeço a todos os setores envolvidos e um bom evento para vocês. Com você, Gislaine. Obrigada, Cris. Boa noite a todos mais uma vez. É um prazer estar com vocês novamente, mesmo que de forma remota. Né, a gente sempre comenta que sentimos muitas faltas desses encontros com famílias. Então, saibam que é um prazer enorme estarmos hoje reunidos para partilharmos de temas, né, tão importantes quanto o que a gente vem ofertando e compartilhando com vocês, certo? Eu sou Gislaine Procópio, sou pedagoga, psicopedagoga de formação, trabalho no colégio há 11 anos e atualmente sou responsável pela coordenação de ensino da educação infantil e do ensino fundamental 1. Hoje, como a Cris já colocou, a intenção é refletir com vocês, e a gente se inclui também nessa discussão e nessa reflexão. Afinal, né, não tem receita para criar os filhos, não tem receita para ser mãe e pai, mas a intenção é que a gente repense um pouquinho sobre o modelo predominante que a gente elege, né, no dia a dia para educar os nossos filhos, tá? E para partilhar de saberes sobre essa temática, nós contaremos com a presença da nossa orientadora educacional, Rosileia Pereira Moreira. A Rosileia hoje é responsável pelos alunos do nível 5 até o 3º ano do ensino fundamental 1 e está conosco no colégio há 4 anos. A Rosileia é pedagoga, psicopedagoga, especialista em neuroaprendizagem e certificada pela Associação Internacional de Disciplina Positiva, como educadora parental e especialista em disciplina positiva para a sala de aula. Participou do evento Educa Week, apresentando uma proposta de disciplina positiva, na qual nós aplicamos com os nossos alunos, e trouxe ao Colégio Termomecânica o 1º lugar na categoria Orientação Educacional. Seja muito bem-vinda, Leia, para essa noite de discussões, essa noite de partilha, que eu tenho certeza que será de grande valia para todos nós. Obrigada, Gi, boa noite. A Gi, minha parceira de todos os dias, aprendo muito com ela. A Gi sempre muito sensível, humilde e tem uma sabedoria muito grande. É muito bom trabalhar com você. É uma alegria muito grande fazer parte, né, desse projeto Inovação, estar aqui hoje para refletir com vocês. Eu tenho um orgulho muito grande de pertencer a esta instituição, né, uma instituição que realiza um trabalho muito nobre, e poder fazer parte destes projetos, de todas as ações, dos planos, isso agrega muito na nossa vida, e eu me sinto honrada, tá? De estar aqui, de ter a oportunidade de aprender todo dia, de ajudar as crianças de alguma forma também com o meu trabalho. É uma alegria imensa. E quero agradecer a direção do colégio, o setor de eventos, representado pela Luane, agradecer
a confiança de vocês, agradecer o encorajamento, né? Se eu estou aqui é porque vocês me acolhem e me encorajam todos os dias também, tá bom? O tema que a gente vai falar hoje, né? Eu estou muito feliz que temos aí pais, temos educadores e temos também convidados. Que bom que depois de um feriado vocês tiraram um tempinho de vocês para a gente refletir sobre os estilos parentais, a forma de educar os filhos e quais são as consequências desse modelo parental na formação da personalidade das crianças e dos adolescentes. Antes de começar, eu queria dizer que esta reflexão, ela precisa ser sem julgamento e sem culpa. Não tem certo, não tem errado na educação dos nossos filhos. O que tem são possibilidades que a gente precisa olhar todos os dias para as nossas experiências na vida diária. O que eu estou fazendo que está dando certo e o que eu posso fazer que pode melhorar o meu relacionamento com o meu filho e que eu posso oferecer para ele em termos de habilidades de vida. Então, eu costumo dizer assim, imagina seu filho batendo na sua porta daqui 10, 15 anos. Que filho você quer encontrar quando você abrir a porta? O filho que você vai encontrar é o filho que você está educando hoje. É o filho que você todos os dias está educando, está passando os valores da sua família para ele. Então, esta é a importância da gente saber qual é o nosso estilo parental e como ele impacta na vida da criança, na formação desta personalidade, tá bom? Então, para refletir sobre os estilos parentais, a gente precisa pensar qual a melhor forma para educar os nossos filhos? E o que é isso, estilo parental? O estilo parental é a forma, é a maneira como eu escolho para educar o meu filho, os meus filhos, os meus alunos. E estas abordagens que eu utilizo no dia a dia, elas têm muito a ver com a minha personalidade e com a maneira como também eu fui educado. Então, por exemplo, um pai que foi educado num estilo totalmente autoritário, se ele não teve nenhuma consequência desta educação autoritária na sua vida, provavelmente ele também vai querer educar seus filhos num estilo mais autoritário, porque ele acredita nesta educação, nesta formação. Se este pai teve consequências danosas na sua vida, ele pode seguir o caminho contrário e ir para a permissividade ou para outro estilo parental, tá? E isso pode acontecer inconscientemente. E a gente vai ver, durante a nossa reflexão, a gente vai ver um pouquinho sobre cada estilo parental. Então, por isso que eu disse no início, sem julgamento e sem culpa, tá? Porque hoje vocês vão se identificar em algum estilo parental. Isso não significa que você precisa continuar com ele ou não possa mudar nada. De repente, você pode ver, olha, o meu estilo parental é o que eu acredito, é o que eu quero continuar, mas tem algumas coisas que eu acredito que possa melhorar, tá? Estudar, falar sobre estilo parental não é algo novo. Desde a década de 1960, existem alguns estudos que são feitos sobre a educação dos filhos e as consequências dessa educação na vida deles, no decorrer da vida deles, desde a primeira infância até a fase adulta. Tudo começou com uma psicóloga, o nome dela é Diana Bound. A Diana, ela começou a estudar os estudos, né, os estilos parentais, e ela propôs 3 estilos. Ela propôs o estilo autoritário, ela propôs o estilo permissivo e o participativo, que vocês vão encontrar também na literatura como estilo participativo, democrático ou autoritativo. Estes foram os 3 primeiros estilos
que foram propostos aí por esta psicóloga, lá em 1966. Mais adiante, em 1983, nós descobrimos, né, mais 2 psicólogos estudaram, Macob e Martin, eles apresentaram o estilo parental negligente. Então, nós temos 4 principais estilos parentais e as consequências de cada estilo na vida dos nossos filhos, que é o que a gente vai abordar um pouquinho hoje, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, que eu quero mostrar uma imagem para a gente poder refletir sobre ela, que eu acho que vocês vão entender um pouco melhor, tá bom? Deixa eu só... Hoje, vocês conseguem ver minha tela? Sim, Léa. Tá bom, obrigada. Pessoal, eu tô desde março falando com bolinhas e com tela, né? Principalmente assim, eu gosto muito de olhar no olho, de ver o que as pessoas estão achando, eu gosto de pedir opinião quando eu estou conversando. Então, para mim, é muito difícil ficar falando com a tela, tá? Mas eu vou tentar, de uma forma um pouco mais dinâmica, conversar com vocês esta noite. Então, as abordagens que eu trouxe aqui, as 4 principais, abordagem permissiva, autoritária, negligente e a respeitosa. Então, se a gente olhar primeiro aí para permissividade, o estilo parental permissivo, vocês vão ver que ele está lá nas setas, ele tem uma alta gentileza e uma baixa firmeza. Então, são aqueles pais mais permissivos, que não querem ver os filhos sofrendo, que acreditam que o filho tem condições de fazer escolhas, e as escolhas são sempre ilimitadas. Os pais permissivos, eles costumam ter um pouco de receio de não ter o amor dos filhos. Então, eles acabam deixando os filhos fazerem escolhas, permitindo que tudo aconteça do jeito do filho. A gente fala que é o estilo parental centrado no filho. O filho decide o que é melhor. E o pai acaba concordando e vai fazendo todas as vontades e os desejos. Aqui tem muita gentileza, tem muito apoio emocional, mas não tem uma boa estrutura para o filho crescer com autonomia, com responsabilidade, tá? Então, estas são as principais características de um pai permissivo. Depois, eu quero falar do pai autoritário, né? Do estilo parental autoritário. Este estilo autoritário, vocês podem ver que aí na seta ele tem ele tem autoritário, ele tem uma alta firmeza e uma baixa gentileza. É o estilo centrado na ordem, não tem escolhas. Eu mando e você obedece. Criança não tem que ficar dando explicações para filho. Filho tem que obedecer, tem que fazer o que eu quero e pronto, acabou. Não tem muito diálogo. São os pais que trazem tudo ali na rédea curta e eles acabam também trabalhando muito com recompensas. Eles ficam olhando, se o filho está fazendo tudo como eu quero, como eu ensinei, tem recompensas boas. Caso o filho não faça, não atenda aquilo que nós combinamos, vem os castigos, as punições, e essas punições podem ser verbais ou até mesmo físicas, tá? Então, o estilo autoritário, ele tem muito destas características. Se a gente olhar para o estilo negligente, a gente vai ver na seta que ele tem uma baixa gentileza e baixa firmeza. Este é o estilo parental que tem um efeito mais negativo na vida dos filhos,
Porque aqui a criança fica, né, a criança, o adolescente, ele fica sem rumo, sem afeto, sem apego, ele não tem orientação, ele não tem nem regras, nem limites, e também não tem afeto, não tem carinho, não tem atenção. É uma criança e um adolescente meio que deixado de lado. Ele recebe muitas vezes as condições básicas para viver. E tem muitos que nem isso, tá? E também esse estilo parental, muitas vezes, ele não é intencional. Muitos pais não falam, eu vou ser negligente, eu não quero nem saber. Não, às vezes por conta das preocupações, dos problemas do dia a dia, os filhos acabam ficando num papel secundário. Então, não é uma escolha, às vezes é a situação que o pai e a mãe estão vivendo no momento. Mas é por isso que nós estamos aqui, né? Para refletir sobre isso e para tentar encontrar o equilíbrio. E onde está o equilíbrio? O equilíbrio está na parte mais difícil. O equilíbrio está aí no meio, ó, no estilo democrático, respeitoso, participativo e autoritativo, que também vocês podem encontrar na literatura. Por que é o mais difícil? Porque é o que mais dá trabalho. Porque, olha, a gente tem alta gentileza e alta firmeza. Adotar um estilo democrático e respeitoso, participativo, não significa que eu não vou dar para o meu filho limites, que eu não vou colocar regras, que a gente não vai ter acordos, pelo contrário. Uma criança, um adolescente que vive num lar onde ele não tem limites, onde ele não tem regras, onde ele não tem rotinas, ele vai se sentir perdido e ele realmente vai começar a fazer aquilo que ele acha que é importante para ele. Então, eu preciso ter esse equilíbrio, que é onde é mais difícil a gente conseguir chegar. E, às vezes, na educação dos filhos, pode acontecer do pai ter um estilo parental e a mãe ter outro estilo parental. E a criança, ela consegue identificar isso muito rápido. Muito. Então, ela já sabe, se o pai é um pouco mais permissivo, quando ela quer alguma coisa, ela vai direto no pai. Ela vai pedir primeiro para ele, porque ela sabe que o pai vai, que com ele ela vai conseguir mais fácil. Então, por isso que tem que ter o diálogo entre o casal, né? As pessoas que educam a criança, quem são os envolvidos na educação dessa criança ou do adolescente, precisa ter esse diálogo para entender qual o caminho que nós vamos seguir, o que nós queremos para os nossos filhos. A partir do momento que eu sei o que eu quero, o que nós queremos enquanto família, fica mais fácil de colocar isso, tá? Como eu disse para vocês, para mim é muito difícil, gente, ficar falando com a tela sem ver o rosto de vocês. Se a gente estivesse no presencial, eu iria agora, né, iria separar vocês em grupo, a gente ia fazer uma dinâmica, mas como isso não é possível, né, Gi? Então, a gente vai tentar fazer isso mesmo no online. Eu quero mostrar para vocês 4 elementos. E vocês vão escrever aí no chat as características desses elementos que eu vou mostrar para vocês. E depois a gente vai fazer um paralelo com os estilos parentais, tá? Então, olha, o primeiro objeto que eu vou mostrar para vocês é um tijolo. Então, por favor, escrevam aí para a Gi me ajudar. O que o tijolo lembra para cada um de vocês? Tá bom? Já tem alguma coisa aí, Gi? Ainda não, pessoal. Podem ir interagindo pelo chat. Isso. Quais são as características do tijolo? Quando vocês olham para um tijolo, o que vocês lembram? Se vocês colocarem, vocês vão nos ajudar. Alguma característica para o tijolo, Gi? Começou a surgir, sim, Leia. Dureza. Dureza.
estrutura, tá? Rigidez, construção, ok, peso, muito bem. aspereza, É isso, eu acho que com isso, Gi, a gente já consegue. inflexibilidade, Leia, palavra importante. Ótimo. Então, pessoal, o tijolo, só para vocês não esquecerem, esta rigidez, esta falta de flexibilidade, esta aspereza, este ser forte do tijolo, a gente vai associar o tijolo ao estilo parental do autoritário, tá? Então, quando vocês, numa situação com o filho, que o estilo parental do autoritarismo falar mais forte, procura lembrar destas características do tijolo, desta rigidez, desta falta de flexibilidade, desta aspereza. Falaram construção, mas será que eu estou construindo o que eu realmente desejo encontrar daqui a algum tempo? Esta é a construção que eu quero? Esta é a ponte que eu quero ligar com o meu filho? Agora eu vou mostrar um outro objeto. Esta bolinha colorida, conseguem ver a bolinha? Ela é uma bolinha colorida, linda, fofa, macia, que eu jogo para lá, jogo para cá. Então, olhando para esta bolinha, que características vocês dariam para ela? Pode colocar aí no chat. Quando aparecer, você já pode... O que significa para você, Gi, essa bolinha? Me fala uma característica dela. Bastante flexível. Flexível, tá. Vamos lá, pessoal. Agora é sobre a bolinha. Começou, Leia. Flu-flu. Flu-flu, tá. Relaxamento, infância, flexível, infância, flexível, divertido, leve, tá. Alegria, divertido de novo, maleabilidade, tá. Aí a flexibilidade se repete, manipulável. Ótimo, acho que já dá. Então, assim, a bolinha, nós vamos fazer uma relação dela com o estilo parental permissivo. Lembra que eu falei para vocês que os pais que adotam o estilo permissivo, eles têm medo de perder o amor dos filhos. Eles, na maioria das vezes, eles querem ser amigos dos filhos. Nós podemos ser amigos dos nossos filhos, mas a gente não pode esquecer que nós somos pais. Eu posso ser amiga da minha filha, mas eu sou a mãe dela. Em vários momentos da vida dela, eu vou ter que agir como mãe e não só como amiga. Por quê? Porque eu sei das responsabilidades da vida, eu sei o que eu quero para esta minha filha, eu sei dos valores que eu trabalho com ela desde a infância. Então, eu não posso deixar que a minha filha, que os nossos filhos façam da gente o que eles querem, manipulem. Eu não posso deixar ser manipulado o tempo todo. O filho vem, pede alguma coisa, fala alguma coisa que ele sabe que vai te agradar, te manipula e consegue o que ele quer. Então, assim, é o estilo parental permissivo, que quer que tudo fique bem, tranquilo, e que ele quer também resgatar o filho. Quando vocês falaram da infância, é isto mesmo. Os pais permissivos, eles não querem que os filhos cresçam. Eles querem, se possível, que o filho continue criança. Que o filho não saia de perto, porque enquanto o filho está por perto, ele está no controle. Ele está auxiliando, ele está resgatando os filhos das frustrações, tá? E o próximo, Gi,
seria um tapa-olho, uma venda nos olhos, e imagina uma pessoa com uma venda nos olhos e os ouvidos tapados. Que imagem vocês, o que significa para vocês uma imagem? Imagina um pai ou uma mãe com uma venda nos olhos e também sem conseguir ouvir nada. O que vem aí à cabeça de vocês, se vocês olharem para esta imagem? Qual a sensação, né, Leia, que a gente qual a sente? Sensação, o que lembra isso? Estar com os olhos e ouvidos tampados. Vamos lá. Omissão. Cegueira. Incerteza. Oi? Incerteza. Sem visão. Sem visão. Escuro. Tá bom. Escuridão. É isso mesmo. Oi? Perdidos. Então, isolamento. Medo. Nós vamos relacionar esta imagem, estas características aos pais, ao estilo parental negligente. É assim que os filhos se sentem. Perdidos, no escuro, eles olham para os pais, para quem deveria ser referência, e vê o quê? Total omissão, descuido, falta de afeto, falta de olhar, falta de escuta, que é o que os nossos filhos precisam tanto. E por último, eu quero apresentar para vocês este objeto, que ele é adaptável, eu consigo tirar uma peça daqui, encaixar aqui, ele é colorido, mas eu consigo pegar uma cor daqui, misturar com outra, eu consigo ir moldando este objeto, de acordo com a minha necessidade. Então, olhando para este objeto, o que vocês diriam? Que características vocês dariam para este objeto? Já temos de... Ainda não, tô aguardando aqui. Tá bom. A gente aguarda. Remanejar. Remanejar, muito bem. Adaptação. Ok. Maleável. Sim. Adaptável. Tá ótimo, acho que já dá pra gente. Então, este objeto, a gente vai fazer uma relação dele com o estilo parental participativo, o democrático. Eu conseguir me colocar no lugar do meu filho, eu ter humildade de pedir perdão quando eu errar, eu ser empático, mudar de lugar. Então, ser adaptável, conseguir conversar, dialogar, mudar de posição. Então, por isso que eu trouxe esse objeto, que ele consegue ter toda essa transformação, eu consigo mudar, e eu consigo me colocar, uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou aqui, tá bom? Então, a gente vai relacionar ele com o estilo participativo. Obrigada pela participação de todos aí que escreveram. E agora eu vou voltar para a apresentação, porque eu acredito que agora vocês já conseguiram identificar o estilo parental de cada um. A gente tem um estilo parental predominante, mas a gente circula pelos demais. Dependendo da situação, a gente deixa aquele estilo parental predominante e a gente vai para outro, tá? A gente não fica o tempo todo só no estilo parental. E isso não tem problema.
tá? Depende muito, né, da circunstância, do que está acontecendo no momento, mas um é predominante. E aquele que é predominante, quais são as consequências no desenvolvimento do filho? Então, é isso que a gente vai refletir um pouco agora, tá bom? Então, deixa eu compartilhar com vocês novamente. Aqui as imagens. Então, primeiro vamos falar do estilo parental, do autoritário e quais são os impactos dele no desenvolvimento da criança e do adolescente. Ele é centrado nos pais, na obediência absoluta. Eu quero que o meu filho obedeça e não importa como ou por quê, ele precisa obedecer. Existe punição, esta punição ela pode ser verbal ou física, e geralmente os filhos de pais autoritários, eles são crianças mais passivas. São aquelas crianças que crescem com desempenho acadêmico moderado. Por quê? Porque o pai autoritário é um pai muito exigente também. Então, é aquele pai que coloca o filho para estudar, que exige esse desempenho acadêmico do filho. E só que o que acontece com a criança e o adolescente que vive num lar onde o autoritarismo, né, está presente a todo momento? Eles crescem com a sensação de que sempre tem que ter alguém para validar o que eles estão fazendo ou o que eles estão pensando. Eles acabam ficando sem autonomia. Eles crescem crianças e adolescentes com pouca autonomia e com uma autoestima um pouco baixa também, porque estão acostumados, sempre alguém vem e fala o que eu tenho que fazer. Não tem iniciativa. E se a coerção dos pais ela for muito forte, o que pode acontecer com esta criança e com esse adolescente? Eles podem agir com passividade ou hostilidade diante de uma figura de autoridade. E o humor costuma ser um pouco instável. Pode ser também que na idade adulta, os filhos de pais extremamente autoritários podem ter problemas também de depressão, de baixa autoestima, tá? Agora vamos passar para o estilo permissivo. Então, como eu disse para vocês, é o estilo centrado no filho. Poucas regras, escolhas ilimitadas. Estas crianças, elas costumam achar que elas precisam de ter tratamento especial o tempo todo. Que sempre alguém vai ter que tratá-las bem, porque elas merecem, porque elas são especiais. Não aprendem a lidar com regras e com frustração. E aí, quando chega na adolescência, o primeiro não que eles ouvem, né, a primeira frustração que tem, já é motivo para ou ficarem totalmente deprimidos, ou achar que eles não são capazes de nada, porque eles cresceram ouvindo que eles eram muito bons. E aí, de repente, tem alguém de fora da família que começa a dizer que não é tudo isso, que ele não é o centro do universo, que ele faz parte do universo. Então, eles começam a apresentar uma baixa autonomia e baixa regulação emocional. Geralmente, os filhos de pais que têm modelo permissivo, eles têm muita dificuldade para lidar com as questões emocionais. A autoestima deles é boa. Geralmente você tem uma autoestima boa porque está desde criança ouvindo você é muito bom, você é maravilhoso, e isso faz com que a autoestima seja elevada. Mas diante da primeira frustração, eles acabam começando a acreditar que não são capazes. E eles são capazes, né? Há um risco muito grande dessa criança e deste adolescente que é educado num lar onde tudo é muito permissivo, dele se envolver com drogas, com álcool, porque eles acreditam que eles podem e devem experimentar tudo.
porque sempre, uma vida inteira, foram criados assim, onde tudo podia, onde não podia se frustrar. Tem uma citação, uma frase da doutora Jenny Nelson, que é a criadora e idealizadora da disciplina positiva, que eu gosto muito, que ela fala assim, que nenhum pai, nenhuma mãe tem o direito de fazer um filho sofrer. Mas, se o filho vier a sofrer por alguma consequência, por alguma coisa que aconteceu, é importante que este pai e esta mãe deixe o filho sofrer. Porque é só passando pelas consequências que a criança e o adolescente vai exercer os músculos da frustração, tão necessários para a resiliência, para a autonomia na vida, tá? E o estilo parental negligente, como eu disse, né, os pais ausentes, que pode ser que isso seja inconsciente, inconstante, mas que é o mais negativo na vida dos filhos. Então, o filho fica sem cuidado, sem ordem, sem apego emocional. Geralmente, são crianças e adolescentes que apresentam pior desempenho, não só acadêmico, mas em todas as áreas. E eles também têm uma tendência muito grande de, desde muito cedo, entrar para o mundo das drogas e do álcool. E comportamentos antissociais. Eles apresentam, eles começam a mentir, começam, às vezes, até a agredir, roubar, xingar, machucar o outro. Por quê? Porque cresceram sem orientação, né? Sem uma orientação correta, sem uma escuta ativa, sem um olhar. E depois a gente vem para o estilo parental respeitoso, participativo, que ele é centrado nem no pai, né, nem nos pais e nem nos filhos, ele é centrado na relação. Ele precisa de firmeza e de afeto, precisa de limites, precisa de regras, precisa de rotina, precisa de diálogo, comunicação positiva o tempo todo. E geralmente, qual que é o resultado que a gente tem quando a gente consegue circular a maior parte do tempo dentro desse estilo? A gente consegue que o filho tenha um desempenho acadêmico melhor, uma boa autoestima, ele consegue autorregular as suas emoções, né? Autorregulação das emoções, tão importante hoje em dia, né? A gente precisa saber, não é controlar as emoções e não colocar para fora. Toda emoção é boa, é importante, mas eu preciso saber o momento e a hora que eu posso extravasar cada emoção. Eu preciso ter o controle das minhas emoções. E eles geralmente são filhos, são crianças e adolescentes que conseguem se relacionar muito bem e são resilientes porque aprenderam com frustrações, aprenderam que precisam ter responsabilidade, que todo ato tem uma consequência. E, geralmente, o pai que adota esse estilo parental, ele não fica resgatando o filho a todo momento. Se o filho faz alguma coisa errada, ele não envergonha o filho, ele não culpa, ele não causa dor, mas ele está ali junto, orientando e ajudando o filho a corrigir o que ele fez ou aprender com seus erros. Porque na educação dos nossos filhos, o que a gente mais faz é errar. Então, assim, a gente não pode querer ser perfeito, porque não existe pai e mãe perfeitos. E se é errando que a gente tem a possibilidade de melhorar enquanto pai, enquanto mãe, então a gente tem que aproveitar esse erro como aliado. Então, o erro, eu tenho certeza que ele vai me ajudar a melhorar, porque eu vou errar, mas eu vou também meditar, entender, procurar entender o que eu preciso melhorar para não causar nenhum dano tão grande na vida do meu filho, tá? Tem um vídeo bem curtinho, eu vou colocar para vocês, que chama Paternidade Sem Filtro. Deixa eu fechar aqui a minha apresentação. Este vídeo, ele mostra que nenhuma família é perfeita.
foi uma empresa americana de comidas orgânicas, ela desenvolveu este vídeo para mostrar que todos os pais, eles às vezes precisam de um tempo para eles e que eles erram e que tudo bem errar. Então, eu vou colocar o vídeo que o nosso tempo já está um pouquinho apertado. Eu tenho que colocar o áudio, que senão vocês não vão conseguir. Gi, consegue ouvir? Oi, Léa. Não estou vendo a tela. Não estou vendo. Não? Não. Então, peraí que eu vou voltar, tá? Só um minuto. Incluir o áudio. E agora? Agora tá ok, Léa. Tá bom. Isso. Então, esse vídeo, né, ele mostra pra gente, seria bom se a gente tivesse todo mundo ao vivo, que eu ia ouvir um pouquinho de cada um. Mas este vídeo, ele mostra que se você não é um pai e nem uma mãe perfeito, você está no caminho certo. Não tem perfeição, não somos perfeitos, mas a gente pode buscar esta melhoria a cada dia. Para o nosso bem, porque a gente vai ter muito mais harmonia dentro da nossa casa, da nossa família, e para o bem e para o desenvolvimento dos nossos filhos. Então, como no vídeo, às vezes a gente também quer ficar sozinho, quer ler um livro, a gente às vezes também não tem a paciência a todo momento de conversar, de dialogar, de chegar num acordo, igual aquela mãe fez, tirou, tomou o tablet, sem nenhum diálogo. A gente circula, assim, por todos esses estilos parentais. E agora, na quarentena, conversando com muitos pais, o que eu tenho observado? Que, durante esse período, os pais tendem a ser um pouco mais permissivos, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E, às vezes, a gente não dá conta mesmo. E a gente circula um pouco mais. Às vezes, é assim, falta paciência e sobra intolerância. Né, com a educação dos filhos, e principalmente neste período, onde eles estão expostos mais tempos às telas, onde eles estão mais ociosos, onde a gente não está conseguindo ter uma rotina saudável como a gente deveria ter, e tudo bem, mas a gente pode mudar isso? Podemos. A qualquer momento, Leia, sim, eu tenho um filho adolescente, um filho jovem, será que dá para mudar alguma coisa ainda? Sempre é tempo de mudar. Sempre, porque eles serão nossos filhos para sempre. Então, tudo que a gente conseguir mudar vai ser muito bom para a gente e para eles. E para finalizar, eu quero mostrar uma imagem para fazer mais uma reflexão com vocês, tá? É a última imagem. Deixa eu só colocar ela. Então, para refletir, qual a influência da sua forma de educar no comportamento do seu filho? Então, diante de tudo que a gente, né, que eu acredito que vocês foram pensando aí durante a minha fala, que a gente conseguiu refletir,
Se a gente olhar para esta primeira imagem, é uma arte digital de um artista norte-americano. A gente pode observar que tem um adulto e uma criança. O adulto, né, na primeira imagem, ele está totalmente furado. E a criança, ela está preenchida. E um está olhando para o outro. Então, vamos imaginar esta imagem como sendo pais e filhos. A mesma coisa, a outra imagem. Tem 2 adultos e uma criança, onde tem furos nos adultos e a criança está preenchida. Eu gostaria muito de ouvir a reflexão de cada um, mas não será possível, então eu vou fazer a minha reflexão. Às vezes a gente, na ânsia de querer dar tudo para o filho, sempre o melhor, a gente vai se privando de muitas coisas, porque a gente quer dar o melhor para o filho, a gente quer fazer tudo pelo nosso filho, e a gente vai colocando, vai depositando, olha, a gente preenche o filho. Só que a gente às vezes esquece que os nossos filhos, eles precisam voar. Eles precisam ter a identidade própria deles. Eu posso sim, durante a infância, durante a educação dos filhos, eu posso e devo passar muitos valores, mas eu tenho que tomar cuidado para não colocar tudo, porque ele vai precisar de um espaço só para ele. Adolescente tem muito disso, eles precisam muito desta privacidade, do período onde eles precisam se encontrar, que não dá para ser só do jeito que o pai e a mãe colocou. Eles precisam passar por esse período que a gente fala que é de individuação, tá? E aí a outra imagem, vocês podem ver que os adultos aí, eles estão menos furados. Então vamos pensar assim, foi passado, foi preenchida a criança, mas eu não fiquei os 2 não estão totalmente furados, porque compartilhou a educação. Não foi uma pessoa só. E quando a gente consegue que a família toda auxilia nessa educação, quando a gente confia na escola, que também auxilia nessa formação da personalidade, fica mais leve para a gente, para os pais. Então, eu queria terminar com esta imagem. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês, a confiança que vocês depositam no Colégio Termomecânica, no meu trabalho com os filhos de vocês diariamente, e dizer que eu estou à disposição para o que precisarem de mim. Foi um bate-papo rápido, mas eu acredito que vocês conseguiram se ver, se identificar em algum momento. E assim, saiam daqui pensando que não tem uma verdade absoluta, tá bom? E o que tem é que vocês podem a cada dia fazer o melhor e sempre fazer acordos com os filhos, porque quando a gente tem uma educação respeitosa, eles tendem a colaborar e muito. Muito obrigada, Gi. Eu vou parar de compartilhar minha tela. Teve uma mãe, uma família, né, que colocou uma mensagem bem bonita aqui, que eu acho que vale a pena compartilhar com todos. Sim. Ela colocou o seguinte, que faltou na imagem os pais também serem preenchidos um pouco dos filhos, pois nesse caminho onde a gente educa os filhos, nós também aprendemos muito com eles. Né? E aí, Laís, eu não sei se esse é o nome da família, da mãe, né, mas está no nome de Laís. Só para complementar, porque eu estava pensando aqui justamente em dar um desfecho aí para tudo isso que a Leia estava comentando. E nós, em atendimento com as famílias, né, quando nós recebemos na nossa sala, ou agora via Teams, né, essas famílias para falar um pouquinho da educação dos filhos, nós costumamos sempre dizer muito para os pais que nenhum pai ou uma mãe faz algo para o filho com o intuito de prejudicar. Né? Então, é importante a gente ter essa sensibilidade, esse feeling, né? Para poder saber o momento em que eu preciso recalcular a minha rota, o que eu posso fazer para melhorar essa relação. Né? Se eu estou indo por um caminho, eu estou percebendo que não está bacana, o que eu posso fazer para melhorar. Né? E como a Leia comentou, gente, não tem certo, não tem errado.
né? Sermos administradores dos lares, sermos pai e mãe já é uma tarefa muito grande. A gente também se inclui nesse discurso e nesse diálogo porque somos, né, mães de família, a gente também trabalha, falamos muito sobre isso também nos atendimentos, e a gente sabe que não é fácil o dia a dia, não é fácil a rotina, né, mas o importante é a gente não se perder no meio do caminho, o importante é a gente não perder a rota, né, sempre é tempo de mudar, sempre é tempo de rever as nossas ações como pessoa, e não seria diferente como pais, né? Então, acho que é isso que é importante a gente pensar e refletir, tá? E ela tem razão, né, Gi? O quanto eles preenchem a gente, quanta alegria os filhos nos trazem diariamente. São desafios constantes, a educação. Mas, assim, a alegria de ter um filho, só quem tem para saber. É muito bom, é muito especial. Eu costumo dizer também que os filhos, eles também têm uma missão conosco, que somos pais. Eles também vêm para nos educar em muitas coisas, né? E é o que essa mãe comentou, o quanto a gente aprende muito nessa tarefa, né, diária e árdua, que a gente sabe que não é fácil, de educar, de ensinar, de repetir várias vezes as mesmas coisas, de às vezes ter um dia que eu estou um pouco mais autoritário mesmo, e aí, opa, preciso também me equilibrar, voltar para o meu eixo. Então, é um aprendizado constante, né? É um dia por vez, e com o passar do tempo, assim, a gente vai só aprendendo com tudo isso, tá? Tem uma pergunta, Leia, que diz o seguinte, quando você percebe que o filho está indo por um caminho, né, mais autoritário, essa educação está indo para um lado mais autoritário, e você já percebeu isso, você já diagnosticou, o que você sugere para essa família? O que você sugere para esse tipo de perfil? A família já está no estilo autoritário, eles têm o desejo de mudar? Isso. Olha, só de ter o desejo de mudar e já parar para pensar e ver que existe a possibilidade de mudança, eu acho que o caminho já começou, né? A partir do momento que a gente reflete sobre o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer, já começou a mudança. O que eu costumo dizer para os pais quando eles vão mudar muito a rota? O filho precisa saber, não dá para você deixar de ser permissivo do dia para a noite e ir para um outro estilo, sem comunicar seu filho, sem ter uma conversa, sem falar, olha, reconhecer aquilo que você fazia, que você acha que não estava tão bom e que pode melhorar. Então, é importante ter esse diálogo com a criança ou com o adolescente. Reconhecer, por exemplo, olha, eu sei que eu até o momento eu não estava respeitando as suas ideias, as suas sugestões, o que você me colocava, eu não te ouvia, eu só falava, era só sermão. E eu quero ser diferente. Mas então a gente precisa ter uma conversa, porque a partir de hoje nós vamos fazer assim. Então o filho precisa saber que você também está disposto a mudar. Porque, gente, a partir do momento que nós, enquanto pais, mudamos, vocês vão ver que o reflexo são neurônios espelhos. Se a gente muda, o filho muda. A partir do momento que eu começo a ouvir, a me abaixar para falar com uma criança, para demonstrar realmente que eu estou interessada em saber o que ela pensa, o que ela deseja, ela vai começar a me olhar de uma forma mais respeitosa também. Porque no grito, principalmente com adolescente, se você vai tentar um controle externo e tentar bater de frente o tempo todo, vocês vão perder. Né? O adolescente, ele precisa de ter essa individualidade dele, ele necessita que você seja atencioso, que tenha diálogo, porque se não tiver, vocês vão perder, e não é isso que vocês querem. Então, a primeira dica, a dica mais importante é ter esse diálogo de início. Ok, Leia. Mais alguma coisa? Mais uma dúvida referente... Oi? Eu vou seguindo aqui. Se a mãe colocar alguma coisa a mais, a gente retoma, tá? Tudo bem. Mas, seguindo por essa linha dos perfis, aparece pra gente quando uma família se identifica como permissiva, e às vezes ela permite algumas coisas porque tem uma filha que é muito nervosa, porque chora por qualquer motivo. Que orientação você daria?
eu precisaria saber a idade da criança, né? Porque se é uma criança que chora, a partir do momento, eu imagino que seja uma criança pequena, que esteja talvez até pegando birra. Se a criança chora, insiste e consegue o que quer, ela, da próxima vez, ela vai chorar mais alto, porque ela já entendeu que o choro dela, ou que a insistência dela vai vencer a paciência dos pais. Então, assim, primeira coisa, não ceder. Eu acho assim, a gente tem que fazer combinados, que é o que a gente faz no colégio com os nossos alunos. E fazer combinados, gente, não é impor, olha, a partir de hoje os nossos combinados serão esses. Não, isso não é combinado. Isso é determinar e já entregar pronto. Fazer combinados é sentar e colocar qual que é a rotina da família, o que pode, aqui na nossa casa, isto pode, isto não pode, explicar o porquê, e aquilo que não pode mesmo. Não adianta gritar, não adianta chorar, e assim, eu costumo dizer muito para os pais, eu te amo, mas a resposta é não. Muitas vezes a gente vai ter que dizer isso para os filhos, porque nós somos adultos da relação. Então, não ser vencido e combinar antes com a criança. E combinar é chegar num acordo. Olha, não pode isso, não pode, por exemplo, em espécie alguma na nossa casa, não vai poder assistir televisão enquanto estiver, por exemplo, no momento da refeição. Tudo bem? Todo mundo está de acordo? Se esse foi o acordo, o próximo dia que o filho ligar a TV, você vai falar, lembra do nosso acordo? E não vai aceitar. Ah, então eu não vou almoçar, não vou jantar. Tudo bem, é uma escolha dele também. E aí você vai deixar. Mas você tem que seguir aquilo que foi acordado em família. Okay. Mais alguma, Gi? Tem mais uma pergunta. Uma família que quer saber se nós temos alguma indicação de material que ajude a traçar o perfil dos pais. Tem muitos materiais, tá? Tem um livro que eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender sobre nossos filhos é como que é o desenvolvimento do cérebro da criança. Como é a maturação. O que eu posso esperar para cada faixa etária? Não adianta eu esperar que meu filho de 5 anos já vai, da primeira vez que eu fizer um acordo, que ele vai cumprir e vai ser tudo mil maravilhas. Gente, isso não existe, tá? Não tem conto de fadas. Então, assim, a primeira coisa é aprender um pouco sobre desenvolvimento infantil. Então, tem um livro, nossa, tá aqui. Tem um livro que chama O Cérebro da Criança, que é do Daniel Siegel. Esse livro é maravilhoso, porque esse livro, ele tem uma linguagem simples, ele foi escrito para educadores e para pais, onde vocês vão conseguir ver o filho de vocês, as etapas do desenvolvimento e o que esperar de cada faixa etária. E tem até muitas dicas de como lidar com o filho em cada faixa etária. E eu gosto muito, tá? Enquanto educadora parental e uma estudiosa da disciplina positiva, eu indico a leitura da disciplina positiva para todos os pais. A disciplina positiva, ela tem desde para crianças de 0 a 3 anos, e depois tem para pais de crianças com alguma necessidade especial, porque às vezes a gente pensa que a criança com necessidade especial, né, não vou impor regras, limites, porque ele não vai entender. Não tem nada disso, não. Entende sim. Então, tem um livro específico para pais que têm crianças com alguma deficiência. Tem o livro da disciplina positiva só para pais de adolescentes, para você entender melhor como é essa fase, que é uma fase difícil. Porém, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que os filhos de vocês adolescentes são hoje, não será sempre assim, não é para sempre. É uma fase, mas é uma fase que a gente tem que passar junto, do lado deles, tá? Então, Oi. Só tem uma mãe pedindo para mostrar novamente a capa do livro, só para ela poder anotar. Tá, hoje você eu quer escrevo anotar? Aqui no chat para eles. É o Cérebro da Criança. Ok. Daniel
O autor é o Daniel Siegel, S-I-E-G-E-L. Ok. Gente, tem um outro também que nós já nos debruçamos em algumas leituras e que tem uma linguagem bem acessível e bacana, que fala um pouquinho também sobre os estilos, é a Síndrome do Imperador, do Léo Freiman, tá? Então, é um livro também que vocês encontram com facilidade, tá? Ele vem trazer um pouquinho desse histórico, mais ou menos, do que a Leia comentou, né? Fala dos estilos, dá algumas dicas. Então, também é uma outra possibilidade de leitura. Vou escrever aqui no chat para vocês. E para quem tem filhos adolescentes e quer também ler alguma coisa, buscar algumas dicas, o legal dos livros da disciplina positiva é porque, assim, eles vêm com ferramentas, tá? Então, vocês vão aprender ferramentas de como lidar. Então, por exemplo, a disciplina positiva, ela sempre traz em cada livro, mais de 50 ferramentas de como lidar com o filho em determinada situação. Então, quem tem filho pequeno vai comprar o livro da disciplina positiva para filhos pequenos, ou pode começar comprando, né, adquirindo o manual da disciplina positiva, que ele abrange todas as idades e dá uma base boa para começar a estudar, tá? Então, tem um que é só para pais e adolescentes. Oi? Disciplina positiva, né, Leia? Disciplina positiva. Aí, dentro da disciplina positiva, né, Gia? Aí a gente tem vários livros. Ok, coloquei aqui para adolescentes. Isso. Temos mais algumas perguntas, Leia. Só um minutinho. Tá bom. Leia, sou mãe solo de um menino de 4 anos. Me tornei permissiva durante a pandemia por conta do trabalho. Qual dica você pode me dar para mudar essa situação? Tomar as rédeas da situação novamente. Porque se você continuar totalmente permissiva, só circulando nesse estilo parental, o que vai acontecer? Seu filho vai começar a ditar as regras, tudo vai ter que ser do jeito dele, ele vai começar a achar que o que ele quer, os desejos dele precisam ser cumpridos por todos e por tudo. E imagina como ele vai sofrer quando ele voltar para a escola, para o convívio social. Ele vai se deparar novamente com regras, com combinados, com convívio em grupo, e onde nós, por exemplo, né, não poderemos permitir que ele faça tudo. Então, senta com seu filho, conversa, estipula a rotina, horários de tela. Eles já estão ficando muito tempo na frente da tela para estudar. Então, o horário para brincar, para ir para o videogame, ele precisa ser combinado, estipulado. E quem vai ter que estipular isso para uma criança pequena é o pai e a mãe. Olha, você pode 1 hora. A criança pequena, ela não tem noção temporal. Então, vocês podem utilizar uma ampulheta ou colocar, olha, quando o relógio da mamãe apitar, já é hora de parar. Aí vai vir mais 5 minutos. Você pode até negociar. Olha, 5 minutos não dá, mas eu vou deixar até apitar de novo. Aí acabou mesmo. Acabou. Se a criança não quiser desligar, aí você vai desligar, tá? Porque foi combinado antes. Então, você desliga ou eu guardo, tá bom? Mas precisa, não é ser autoritário, é ter autoridade. Ok. Tem uma última pergunta aqui. Pai autoritário e mãe permissiva, tem a possibilidade de um equilíbrio nessa combinação? É aquilo que eu disse. O ideal na educação dos filhos é que se fale a mesma língua, tá? Que todos os envolvidos possam ter, assim, em mente o que eles querem. Porque o filho vai saber muito bem qual que é o permissivo e vai manipular. E o permissivo vai chegar um momento que ele não vai conseguir fazer tudo que o filho quer. E vai chegar um momento que ele vai ver que o filho vai começar a se sentir incapaz também.
Então, o ideal é que aquele que é muito permissivo tenta buscar esse equilíbrio de saber, não dá para mudar do dia para a noite, tá, gente? Mas diante de tudo do que eu falei, de quais são as consequências, eu tenho certeza que não são essas as consequências que vocês querem, nem o pai autoritário, nem o permissivo. Então, tentar primeiro o casal aí, quem que está envolvido na educação desta criança, chegar num acordo para tentar mudar aquilo que é possível de mudança. E assim, se está dando certo também, vocês não precisam mudar completamente, muda só o ponto que não está bom, ou que às vezes um não concorda com a atitude do outro. Isso aí, Leia. Tem uma questão, só um comentário, né? Que no caso dos adolescentes fica um pouco mais difícil tirar esse tempo de tela. O adolescente é aquilo que eu disse. Adolescente, você não pode ter um controle externo autoritário. Precisa ter um acordo. O adolescente, assim, é possível você estabelecer combinados com o adolescente? É possível. Mas tudo que a gente começa lá atrás na infância é muito mais fácil, porque eu preciso construir isso com a criança. Ela tem que aprender a ter responsabilidade. Ela tem que aprender a assumir as suas consequências, porque ela sabe da importância de assumir as consequências e de fazer o certo, não por medo. Os filhos não podem deixar de fazer alguma coisa por medo, porque quando eles agem por medo, é só enquanto está perto da gente. Enquanto está longe, não tem esse medo. Então, assim, com o adolescente, é importante ter um diálogo aberto. É mostrar para ele, por exemplo, olha, você já fez tudo o que precisava fazer? Você já deu conta das suas lições? Já terminou tudo? Quanto tempo de tela que você acha? Eles sabem, gente, o que é prejudicial para a saúde, o que não é. Tá? Os pais permissivos, eles permitem tanto que existe um estudo que até na alimentação dos filhos isso interfere. Porque é tudo tão livre que os filhos até começam a se alimentar mal, a ter comportamentos assim, alimentares um pouco complicados. Então, com o adolescente vai ter que ter um diálogo aberto, mas um diálogo onde também tem que ter acordos dos dois lados, não só do lado do adolescente, tá? Mas é possível. Gi, você tá muda. Vamos lá, mais uma pergunta. Como iniciar uma mudança com os pais que são negligentes? Como eu disse, o estilo parental negligente, ele é o mais, é o que afeta mais negativamente na vida dos filhos, porque o pai negligente, às vezes, ele trabalha muito e as emoções, os desejos dos filhos passam muito despercebido. E quando você olha, seu filho já cresceu, seu filho não recebeu afeto, você nunca contou uma história, você nunca pegou no colo, você nunca orientou. E se você descobre isso só na adolescência, pode ser que você vai encontrar um adolescente que já está envolvido no mundo das drogas, ou que ele já encontrou alguém que adotou. Um adulto já adotou. E se ele encontrou alguém que adotou para o bem, que ótimo. Mas se for, dependendo do grupo ou de quem o adotou para a vida, vai ser muito difícil. Então, assim, deixar de ser negligente, a primeira coisa é voltar à escuta ativa com seu filho, escutar de verdade, se interessar pela vida dele, se interessar pelos amigos dele, mas não da boca para fora. Isso tem que vir do coração. A criança, o adolescente, ele precisa sentir que o pai, a mãe ou quem esteja envolvido nesta educação, que realmente está se importando com ele. Então, a primeira coisa é voltar essa escuta, esse olhar e essa aproximação, essa conexão tão importante no relacionamento de pais e filhos, para você tentar resgatar aquilo que ficou para trás.
Mas é bacana ver a expressão das famílias, né, Leia, com perguntas tão pertinentes, porque o primeiro passo começa por nós mesmos, né? A mudança começa dentro da gente. Então, a partir do momento que eu sinto essa vontade de mudar, já é o primeiro passo para fazer diferente, né? E não fazer mais da forma como eu fazia até agora, né? E assim, não adianta também, né, Gi, eu vou mudar, eu vou sair desse estilo e vou para o outro, e tudo vai ficar uma maravilha. Não, assim, o estilo parental da participação, o democrático, ele é a longo prazo. Por isso que é tão difícil, por isso que às vezes a gente fica muito na permissividade e no autoritarismo, porque é a curto prazo. Eu dou um grito, eu faço alguma coisa, pronto, a criança já para, ela obedece. Só que a criança que obedece o tempo todo, o que ela vai se tornar? Que habilidades de vida eu estou ensinando para esse filho que só obedece, que só cumpre ordens? Ele no trabalho, nas amizades, ele vai esperar também que alguém diga para ele o que ele tem que fazer. A mesma coisa